Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu falei no vídeo 1, esse é o vídeo 2 da segunda série. Nesse vídeo nós vamos retomar aquilo que nós já trabalhamos. Nós trabalhamos nos 30, 40 dias de aula que nós tivemos, nós trabalhamos 2 capítulos, a gênese da economia e a gênese das fronteiras brasileiras. A palavrinha gênese significa origem. Então, como que a economia brasileira iniciou e como que as fronteiras que hoje, o Brasil, 8.514.000 quilômetros quadrados, quais foram os passos para o território atingir a quinta maior extensão territorial. Então, no capítulo 1, a origem da economia, o que a gente tem que pensar? Tudo, o seu início é por onde os portugueses vieram. Os portugueses chegaram pelo litoral brasileiro e ali se acomodaram. Foi difícil de transpor o litoral, por quê? Por conta do nosso relevo acidentado, muitas serras no litoral brasileiro e por conta da vegetação muito fechada na época, a presença da Mata Atlântica. Então, assim, por quase 30 anos, os portugueses ficaram somente no litoral, na faixa litorânea brasileira. E o que aconteceu de economia na faixa litorânea? Nós tivemos aí três economias que se desenvolveram, sendo a extração do pau-brasil, o plantio da cana-de-açúcar e a criação de gado. Nesse período, a economia brasileira o território brasileiro chamava de ilhas econômicas. Ilhas porque eram poucas áreas produtivas e isoladas. Essas áreas, elas não se interligavam através de vias, através de rodovias, através de aerovias, de ferrovias, de infovias, que naquela época nem imaginava disso, e hidrovias. Lembrando que para eu ter um desenvolvimento de qualquer lugar que seja, eu preciso de vias, para receber matéria-prima, escoar produção ali já, tendo passado por produção industrial, então eu preciso das vias. E naquela época o território brasileiro era uma mata fechada. Então, assim, com o passar dos séculos, aí lá no século XVII, essas ilhas econômicas, elas se desenvolveram, ou seja, aquele obstáculo do relevo e da vegetação, eles conseguiram transpor e essas áreas se ampliaram para o interior do território brasileiro. Se ampliaram e se variaram, Que aí teve também a produção de algodão, o cultivo de drogas do sertão lá no Nordeste, nós tivemos a extração do ouro e do diamante em Minas, só que essas áreas, essas ilhas que ficavam no início só no litoral, elas se ampliaram, se variaram, porém elas ainda se mantiveram isoladas, ou seja, sem a existência de vias. Aí nós mudamos o nosso apelidinho econômico, nós deixamos de ser ilha e passamos a ser um arquipélago econômico, certo? Só que essa palavrinha vem de ilha, significa isolamento. Então, ilhas e arquipélagos, poucas áreas produtivas, muitas áreas produtivas, porém, ambos os períodos ainda sem a existência de vias para integrar o território brasileiro. Outra coisa que nós falamos foi o tipo de colonização, os tipos, Nós falamos dos tipos que aconteceram, existiram 3 tipos de colonização no mundo: penal, que só aconteceu na Austrália, de exploração, que aconteceu inclusive no nosso país, na América Latina como um todo, e colonização de povoamento, Estados Unidos e Canadá. Quando a gente olha a colonização que os países tiveram lá no passado, o tipo de colonização repercute na economia atual. Todos os países latino-americanos que tiveram a colonização de exploração, todos hoje nós somos países ainda na condição de subdesenvolvimento, certo? Outra coisa que nós falamos dentro ainda do capítulo 1 foram os ciclos econômicos que o território brasileiro passou. Quando eu falo ciclo econômico, significa que a economia dependia de um único produto, de um único carro-chefe. Nós tivemos 3 carros-chefes, vamos dizer assim,
Nós tivemos a cana-de-açúcar, que foi logo lá no início, no século XVI até o século XVII. Nós tivemos a mineração no século XVIII e nós tivemos o café, o ciclo do café, entre ali meados do século XIX e meados do século XX. Hoje, qual que é o ciclo econômico do Brasil? Não existe um ciclo econômico hoje. Por quê? Hoje a economia brasileira gira em torno de indústria, de agricultura, de pecuária, de comércio, de turismo. Então, assim, ciclo econômico era um carro-chefe. Nós tivemos 3 ciclos, da cana, da mineração e do café. Isso foi o capítulo 1, que falou da origem da economia do território. O capítulo 2 fala da gênese, a origem das fronteiras brasileiras. Lembrando que a origem da definição do território brasileiro, ela aconteceu meio que sem querer, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu o território brasileiro em 2 partes. Lado leste, exploração para os portugueses, lado oeste, exploração pelos espanhóis. Uma segunda divisão que aconteceu foi que os portugueses pegaram o lado leste e dividiram em várias faixas, denominadas de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas tinham um administrador chamado de donatário. Hereditário porque quando esse donatário morria, passava-se para o seu filho mais velho a administração dessa área, certo? Aí, o que nós falamos? Que para a gente hoje ter 8.514.000 km², nós contamos com um personagem muito importante, que é reconhecido muitas vezes, nem sempre no nosso território, e na Europa como um todo, né? É estudado o Barão de Rio Branco. Por quê? O Barão de Rio Branco, a era, né? Ficou conhecida a Era Rio Branco, 1902 a 1912, um diplomata que conseguiu, de modo aí, sem que acontecesse guerras no território. Por quê? Porque hoje é muito comum a gente ver, não só hoje, mas no passado, é muito comum os países entrando em guerra por conta de pequenas faixas de terra. Então, ter uma grande extensão é sinônimo de economia, de poderio, de desenvolvimento, chances de, pelo menos, né? E naquela época, Barão de Rio Branco conseguiu, de forma muito diplomática, assinar, sem que houvesse uma guerra, assinar de livre consentimento com os nossos vizinhos. Ele conseguiu assinar na época nós tínhamos 11 vizinhos. Certo? O Equador era nosso vizinho, hoje nós temos 10 vizinhos. Na época tínhamos 11. Desses 11 ele conseguiu assinar com 9 vizinhos nossos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o mapa da América Latina, a maioria dos países tem conflitos nas suas fronteiras. O Brasil não tem esse tipo de problema com os nossos vizinhos. Por quê? Barão de Rio Branco conseguiu com que os nossos vizinhos, através de acordos, eles assinassem, e hoje nós temos sacramentado em papel, decidido, bonitinho, sem ter aí nem tirado proveito de um ou de outro. Lembrando que o grande feito do Barão de Rio Branco foi a conquista do Acre. O Acre, ele pertencia à Bolívia. Na época das seringueiras no Amazonas, os nossos seringueiros foram plantando. Não era como é hoje, essas delimitações, né? Plaquinhas, né? Bem-vindo, tchau, volte sempre, que tem hoje as definições entre uma cidade e outra, a gente tem isso hoje. Mas quando você sai de um país ou outro, hoje tem as alfândegas, tem uma série de reconhecimento entre um território e outro, mas naquela época não existia isso. Então os seringueiros foram plantando, e quando viu já estava em boa parte do território boliviano. Aí Barão de Rio Branco foi lá, negociou a compra desse território, pagou, né, em libras esterlinas na época, e construiu a ferrovia Madeira-Aimoré, que ligava o território da Bolívia
por dentro do território brasileiro até chegar no Porto do Pará, e ele atingiu o Oceano Atlântico e conseguiu fazer suas exportações para o lado leste estadunidense e para a Europa. Porque a Bolívia não tem a saída para o oceano, e para exportações e importações ter saída para o oceano, isso é muito importante. Hoje a ferrovia Madeira-Moré está desativada. Outra coisa que nós falamos aí, nós falamos das 4 etapas que a gente precisa legalmente para ter aí assinado e reconhecido entre os países. Nós precisamos ter a definição das fronteiras, a delimitação, demarcação e as densificações. São etapas reconhecidas internacionalmente. Bem, acho que foi isso que a gente falou de mais importante. Nós falamos... esqueci de um detalhe. Nós falamos que assim, o Barão de Rio Branco, há algumas controvérsias, né, com relação a alguns estudiosos, geógrafos, historiadores, com relação à sua importância ou não. Então, pode ser que a gente encontre algumas, né, divergências aí de opiniões. Por exemplo, o Demétrio Magnoli, que eu até coloquei isso na lousa para vocês, ele apoia que o quê? A nossa fronteira, ela foi definida, as nossas, né, fronteiras foram definidas 17% lá no período colonial, 51% no período imperial, e 32% se deve exclusivamente ao Barão de Rio Branco, principalmente por conta da conquista do Acre, certo? Acho que foi isso. Aí semana que vem nós teremos o vídeo 3, que são já as matérias novas, ok? Obrigadão!